dando continuidade ao vídeo, no último passo que nós fizemos, nós realizamos um remesh. Unificamos a esfera da cabeça e o cilindro, que vai ser o pescoço. Obviamente, não ficou na posição correta, né? Aqui o pescoço. Tá muito para trás, mas a gente vai fazer esses ajustes agora, tá? E aí a gente já pode começar a pensar aqui utilizar uma nova ferramenta. Aqui do lado esquerdo, onde estão os brushes, existe uma ferramenta muito interessante que é a Lasso Mask, aonde eu posso fazer uma máscara na minha mesh e impedir que eu movimente essa mesh, que eu movimente a área que não está, ou melhor, a área que está selecionada. Por exemplo, eu vou selecionar a opção aqui de Lasso Mask. Clicando aqui com a tablet, a caneta da tablet, eu vou circundar a parte aqui da cabeça. Perfeito? Então, se agora eu fizer uma movimentação, por exemplo, aqui no pescoço, tá? O restante da malha continua intacta, sem nenhuma alteração. Perfeito? Só ativando aqui a simetria, que eu havia esquecido. Então eu vou aumentar um pouco mais aqui o tamanho do pescoço dela, está muito pequeno, está muito fino, né? Deixa eu só esconder aqui a imagem de referência. Perfeito, então, aumentando aqui com a tecla G, tá? Deixando um pouco maior essa parte do pescoço. Aqui do lado, na visão lateral também. Claro que a gente está ainda nessa fase inicial de blocagem, né? Muita coisa vai ser alterada, mas é interessante já deixar numa posição mais correta possível para que quando formos fazer as próximas etapas, a gente não precise fazer esse tipo de alteração, ok? Bom, com a área da cabeça selecionada, utilizando a ferramenta Lasso Mask, eu também tenho uma tecla de atalho que vindo aqui no teclado e apertando o A, eu consigo visualizar aqui algumas opções relacionadas à máscara. Então, por exemplo, eu posso utilizar a opção de Invert Mask, que aí eu consigo alterar a área aonde agora eu posso movimentar. Então, anteriormente eu tinha fixado ali a parte da cabeça e estava movimentando somente o pescoço. Agora eu já estou fazendo o processo inverso. Então, eu consigo agora movimentar a parte da cabeça e mantenho fixo então a parte do pescoço. Ok? Além disso, clicando aqui em A novamente, eu tenho outras opções. Eu tenho uma opção aqui de Smooth Mask, então eu consigo suavizar a seleção. Acho que essa opção aqui não está ficando muito clara, mas vamos fazer o seguinte: para eu limpar a seleção, eu vou em A, Clear Mask. Agora limpei toda aquela seleção que eu havia feito. E aí eu vou selecionar mais um outro trecho só para vocês visualizarem aqui. Então selecionei essa parte da cabeça, a Smooth Mask. Vendo como a borda aqui da minha seleção, da minha máscara, fica mais suave? Agora, se eu for em Sharpen Mask, eu deixo cada vez mais rígida, né, esse sombreamento. Então ela fica uma sombra, uma seleção mais dura, né? E aqui eu tenho algumas outras opções, como por exemplo, de aumentar o tamanho da máscara, diminuir o tamanho dessa máscara, aumentar o contraste para deixar essa parte aqui onde está selecionada cada vez mais escura. Aqui eu consigo diminuir esse contraste, perfeito? E por último aqui eu tenho a opção de Clear Mask. Então aqui eu já dei uma melhorada aqui na questão do pescoço, já está um pouco mais ajustado, tá? Não está perfeito, mas para essa fase eu acho que é o suficiente, ok? Legal, então deixa eu ativar novamente a minha referência, Z para utilizar
a opção de Wireframe, G no teclado para movimentar a malha e tentar ajustar aqui mais próximo da minha referência. Voltando aqui para o modo Solid, eu vou fazer um leve smooth aqui na lateral, na têmpora da cabeça dela, para poder criar aquele formato que nós temos de fato aqui no rosto humano, né, na cabeça. Então a gente tem essa parte aqui um pouco mais reta, né, vamos dizer assim, tá? Voltando lá para Wireframe, aumentando só mais um pouquinho, ok? Vamos dar uma olhada aqui na visão superior com a tecla 7. Está bem interessante essa parte aqui de cima. Parte da visão aqui das costas também está legal. Bacana. Eu acho que a gente já tem alguma coisa aqui que dá para começar já a detalhar um pouco mais o crânio aqui, o rosto da Wandinha, tá? Novamente, tá, pessoal? Uma fase ainda de blocagem. Pode fazer com calma, não precisa se afobar nessa etapa. São muitos vai e vens na modelagem nessa etapa, até a gente chegar ali num formato que a gente considera o ideal, tá? Então pode fazer com bastante calma, bastante tranquilidade, sem afobação. No começo da modelagem do rosto, a gente parece que não está chegando em resultado nenhum. Parece que está ficando um negócio estranho ali, um alien, alguma coisa nesse sentido. Mas esse processo é normal, tá? Depois, com o tempo, e também no próprio processo da modelagem, o rosto, as outras partes até mesmo as outras partes do corpo vão ganhando forma e aí a gente vai encontrando ali o resultado esperado, ok? Bom, agora em Wireframe eu vou utilizar um outro brush, que é o Draw Sharp. Então, a barra de espaço e depois na sequência o número 1. Perfeito? Esse Draw Sharp é bem interessante, porque ele faz aquele corte, assim, ele faz uma espécie de um vinco na malha. Tá? Então, para grandes áreas, até mesmo para áreas pequenas, mas como a gente está numa etapa de blocagem, as áreas aqui são maiores, né? É bem interessante utilizar. Poderia usar, por exemplo, o Clay Strips e fazer furar assim, né? Cavar um buraco aqui na malha. Mas eu acho interessante utilizar o Draw Sharp, porque ele já cria uma cavidade bem interessante, olha só, que já começa até a dar um formato do rosto, tá vendo? E aí eu posso jogar um pouco mais para trás, essa parte aqui da têmpora, da testa, a parte aqui do rosto, do lábio, nariz, né, onde vai o lábio, vai o nariz, aqui eu posso jogar um pouco mais para frente, tá? Wireframe novamente, espaço 1 e risco aqui um pouco mais. E aí venho com um smooth bem de leve, só para suavizar um pouco mais essa cavidade que nós fizemos, ok? Volto lá para o wireframe, G, só vou abrir um pouquinho mais aqui essa parte, perfeito? E aqui eu já posso começar a fazer o seguinte, eu vou pegar aqui novamente o Draw Sharp, vou fazer um risco aqui na parte inferior do nariz e na parte inferior do lábio, ok? Então eu fiz uma marcação onde termina o nariz e aonde termina o lábio. E aqui na parte do lábio, né, que é essa parte aqui, essa parte, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui eu vou fazer um volume, tá? Então vamos voltar lá para o Sculpt Mode, espaço C e aumentar um pouquinho. Bom, mas está estranho, né? É isso mesmo, tá, pessoal? Assim que começa, tá? Suavizando. Draw Sharp novamente. Ok? E aqui
eu vou para a parte do nariz. Então vamos fazer o seguinte aqui. Sabendo que o nariz ele tem um volume maior aqui na região central, eu já posso começar a carregar aqui um pouco de malha. Olha só, então ele já criou, só com pouquíssimos polígonos, ele já criou aqui um formato de nariz. Agora na visa lateral, aumento o brush de grab, ajeito um pouco mais o nariz, a parte da bochecha, coloco um pouco mais para trás. Então aqui com o Draw Sharp novamente, cava um pouco mais aqui para fazer esse volume da bochecha. Vamos ver aqui como é que tá, ainda não dá para ter tanta noção assim, né? Mas aqui já tem um volume inicial do que será o rosto da personagem, perfeito? Bom, vou cavar um pouco mais aqui a cavidade ocular para fazer já, deixar algo similar aqui a onde vão os olhos, né, do personagem. Então eu estou utilizando aqui o Clay Strip com o Shift, melhor, desculpa, com o Ctrl apertado, tá? E suavizo aqui com a tecla Shift. Então, aqui, bom, a gente tem uma quantidade bem baixa ainda de polígonos, né? Então, realmente eu não consigo inserir muitos detalhes, né? Tudo fica ainda bem, assim, indefinido. Mas a forma principal já está lá. Tá? A forma principal a gente já atingiu. Tá vendo? Então, se a gente olhar aqui, a gente já tem uma silhueta da bochecha dela, né? Eu vou jogar um pouquinho mais para frente. Esse queixo pode ir um pouquinho mais para cá. Legal? Essa parte do nariz aqui eu posso jogar um pouquinho mais para dentro. Aqui com o Ctrl apertado eu inflo um pouco mais aqui a parte da bochecha. Ótimo. Então, lembrando sempre de salvar, tá, pessoal? Ctrl S, Save, ou posso vir aqui em cima e File, Save. Ok? Legal. Bom, como eu havia comentado, a quantidade de malha aqui está bem baixa ainda. Então, a gente pode fazer um novo remesh para aumentar a quantidade de detalhes. Vou jogar aqui como 0.2, acho que é o suficiente, e dar um remesh. Legal, já começou a ter, visivelmente, vocês percebem que ele já tem um volume maior. E aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou aumentar bastante aqui o meu grab, para ampliar aqui a parte da cabeça dela, tá? Suavizar um pouquinho, bem de leve, não precisa ser nada muito exagerado. Fixar, vou reservar, melhor dizendo, aqui só o cilindro, só a cabeça dela, né? Aqui, apesar de estar como cilindro, a gente está falando da cabeça. Vou apertar a tecla barra do teclado numérico, tá? E vou ajeitar um pouco essa parte aqui do pescoço. Posso vir aqui com a tecla, com o brush Inflate, apertando a tecla I, só para aumentar um pouquinho essa parte do pescoço. Porque ele já aumentou aqui, o queixo dela também não queria fazer isso, mas acabou vazando um pouco. Então volto, faço mais alguns ajustes. E aí, pessoal, o que eu estou notando aqui? Esse material da minha New Lighting, eu estou utilizando aqui, né, no Viewport Shading, a opção de Studio, tá? Eu não gosto muito de utilizar essa opção aqui do Studio porque ele não me traz uma sensação de profundidade que eu gostaria de visualizar. Então eu vou aqui em Madcap e utilizo, ou, lógico, a primeira opção, mas vocês poderiam utilizar
esse segundo shade aqui, tá? Esse segundo material. Além disso, eu tenho uma outra opção aqui, que é a opção de cavity, que ele mostra bem detalhado aqui todos os polígonos, tá? É opcional, tá? Não é obrigatório, caso vocês queiram deixar habilitado. Eu posso, em alguns casos, eu deixo habilitado e reduzo bastante aqui o screen space para deixar bem suave, tá? Você vê que mesmo assim ele ganha uma certa marcação aqui nos polígonos. E em alguns casos eu também ativo o shade, mas isso mais shadow, desculpa. Mais à frente, quando eu vou entrar numa etapa já de visualização, de repente pensando até numa questão de render. Perfeito? Legal. Com isso, eu vou fazer o seguinte: ativo novamente a nossa referência. E aí vocês percebem que, olhando aqui com a opção em Wireframe, eu vejo que a marcação, né, o tamanho aqui da minha malha está passando um pouquinho do tamanho da referência. Tá? Não precisa ser tão exato assim, mas é interessante que vocês já sigam o máximo possível dessa referência, ok? Legal. Agora, então eu vou lá com o Draw Sharp de novo e vou marcar aqui, vou fazer uma demarcação mesmo no Wireframe, que remeta ao nariz da personagem, tá? E também aqui a parte da boca. Se olharmos aqui, agora vocês vão notar que a marcação ficou visível, tá? Então, é mesmo só para a gente poder ter uma ideia onde vão ficar as informações ali, as posições do rosto, nariz, boca e tudo mais, ok? Se a gente olhar aqui, a gente tem um espaço daqui até aqui, do final do nariz até o começo da boca, tá? Então, final do nariz, aqui em cima, tirar um pouco mais de malha e deixar aqui o começo da boca, ok? Aqui eu volto então com o Draw Sharp e com o Ctrl apertado faço uma marcação aqui do que vai ser provavelmente o lado superior e aqui também do lado inferior. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um smooth de novo e vou demarcar olhando aqui a referência e olhando aqui a referência. Legal? Então já tem uma marcaçãozinha aqui mais ou menos da onde vai ficar a posição da boca. E aí eu já posso vir aqui e começar a trabalhar. O que eu percebo? Tem pouca resolução. A malha ainda está muito leve. Então, não consigo deixar um detalhamento, uma quantidade de detalhamento grande, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Já fazer um remesh. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui como 0.01 e remesh. Ok? Agora já começa a ter uma quantidade maior, já fica mais interessante para a gente movimentar. Agora já começa a ter volume, já começa a ter informação, já tem uma quantidade interessante, já dá para começar a brincar realmente. Coloco aqui na visão lateral, que eu posso fundar um pouco mais. Smooth novamente. Vê, né, pessoal? Quando a gente olha assim, o que está saindo daqui, né? O que a gente está vendo daqui? E aí, para facilitar, eu vou fazer o seguinte: eu vou puxar uma outra viewport aqui e vou fazer vamos colocar aqui Object Mode, Select Box, e vou habilitar a minha imagem de referência. Só que eu vou dar um Shift D para duplicar, G, e vou jogar lá para cima, GZ, só para não atrapalhar a minha visualização aqui do outro lado. E essa aqui eu vou dar um zoom nela para deixar ela visível aqui para mim. Um pouquinho, posso tirar essa informação aqui do Select Box, do cursor. Essa referência eu posso aumentar um pouquinho a opacidade dela. Feito.
Legal, acho que aqui ficou interessante, ficou bacana. E aqui eu vou ter, então, a minha imagem de referência e a minha modelagem do lado. Então, eu consigo trabalhar e fazer um exercício de observação bem interessante, porque aqui eu não tenho o model sheet completo, que nem eu comentei, as visões laterais, né? Mas aí eu já posso começar a trabalhar com a questão da observação, tá? Então, novamente, então, lateral aqui está bem bagunçado. Olhando aqui, eu já vejo que eu tenho que jogar essa parte da bochecha um pouco mais para trás. Esse nariz aqui eu posso deixar um pouco mais abaixo e deixar uma silhueta bem interessante. A parte da cabeça que eu posso reduzir um pouquinho, jogar um pouquinho mais para trás aqui. Ah, outro ponto. O que eu estou notando aqui? Que ele está um ângulo um pouco estranho. O ângulo de visão, a perspectiva, ela está muito acentuada. Então, eu vou diminuir um pouco essa perspectiva, apertando a tecla N do teclado, indo em View, e aqui em Focal Length, eu vou aumentar para 100. Então, eu consigo deixar o objeto um pouco mais próximo, perfeito? E com menos perspectiva, né? Fica uma perspectiva tão acentuada como estava anteriormente. Legal? Smooth tudo. Eu posso habilitar aqui de novo, né? A wireframe. Eu já percebi que, ó, essa parte inferior aqui do lábio é maior aqui embaixo. Tá? Aí eu posso também vir com a opção do inflate aqui, ó, e já ir preenchendo a marcação do lábio. Posso vir aqui com o pinch e já ir marcando aqui também para criar uma divisão mais dura, assim, né? Vamos dizer isso. Tá? Novamente, Draw Sharp com o Ctrl apertado para marcar. C para criar volume. Com a tecla C, né? Eu apertei o espaço e C. Agora a tecla Ctrl apertada para remover um pouco de massa dessa parte aqui de baixo. Um pouco de massa aqui também. Na visão lateral, eu vou com a tecla G de Grab. Aumenta um pouco essa parte do lábio aqui, para deixar o lado um pouco mais visível. Volto com a tecla C e jogo mais um pouquinho de massa. Você vê, é um trabalho mesmo de formiguinha, né? Que eu já vou fazer a marcação aqui da parte superior do lábio. Apesar de não termos aqui na referência essa parte, eu acho interessante porque é algo que é comum, né? Precisamos ter no rosto, tá? Então dá um toque especial, apesar de ser cartoon, dá uma referência mais interessante. Eu vou tirar um pouquinho da massa com a tecla C, Smooth. G. E aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, ó.
Nessa parte aqui do lábio, eu vou jogar um pouquinho mais para dentro, apesar que ela vai criar um leve sorriso, mas depois eu acabo removendo esse sorriso quando eu for mexer aqui no lábio de novo. Mas é interessante porque colocando essa concavidade aqui, dá um ar mais, talvez até infantil para o personagem. Não, não é bem necessariamente essa palavra infantil, mas dá um ar mais suave, vamos dizer assim. Que, apesar de tudo, né, ela sempre tem essa cara meio emburrada, né, a personagem Wandinha. É interessante ter essa suavidade, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma menina, então não tem aquela questão tão rígida, tão dura de um personagem masculino, né? Então, ó, já criou um volume muito mais interessante. Eu posso ir com o Draw Sharp, afundar um pouco mais aqui. Interessante, então eu volto. Que aqui eu preciso seguir a referência, né? Então, descer um pouco mais. O lábio superior, geralmente, ele é mais cheio, apesar de aqui ser maior o lábio inferior dela. Descer para criar um volume. Então, você vê que aqui eu sempre fico brincando, né? Trocando entre essas duas teclas. C e Alt e espaço um barra de espaço um. C, barra de espaço um, para fazendo a definição aqui do formato da boca dela. Legal. Aqui a gente já tem alguma coisa, tá? Talvez a gente volte a alterar essa parte da boca mais à frente, mas por hora já me contentei. E aí eu venho aqui, marca essa parte lateral, onde vai vir aqui posteriormente a orelha. E aí a gente já pode começar a trabalhar aqui na parte do nariz. Vou fazer um corte assim, com o Ctrl apertado, bem pontudo para a volta, começa a mexer um pouquinho, jogar essa parte mais para dentro para deixar mais feminino ainda, né? Quanto mais curvo, né, e mais para dentro essa parte aqui, essa curvatura do nariz, mais essa sensação de feminino, de juvenil, de até mesmo assim de inocência, né? Porque se estivéssemos fazendo um personagem masculino, essa parte aqui seria muito mais reta, né? Sem ser tão côncavo, né? Igual está apresentando agora. Opa, criei uma subdivisão aqui errado. Vou novamente para Draw Sharp e vou cavar um pouco aqui dentro dentro do nariz dela, né? Nada tão aprofundado, é somente para fazer uma marcação. Aqui ainda está um pouquinho grande, então melhor, está um pouco pequeno, então eu vou aumentar, jogar um pouquinho mais de massa aqui, e aí novamente trocando entre o C e o Alt 1. G para movimentar. Vamos dar uma olhada lá como é que tá?
Tá bem interessante, está bem próximo à referência, mas ainda preciso descer um pouco mais. Vou descer um pouquinho mais. Olha, legal. Aqui, pessoal, a gente não tem a visão lateral dela, tá? Então, a gente pressupõe, tá, que ela terá esse nariz mais, vamos dizer assim, arrebitadinho, né? Não temos a referência, tá? Então não tem problema, até porque se nós tivéssemos uma produção realmente profissional, teríamos essa referência para seguir, ok? Como não temos agora, a gente pode, como eu havia comentado lá nos vídeos anteriores, complementar com o nosso dom artístico, tá? Então, muito aqui entra muito na parte mesmo de trabalhar com a questão artística, aquele trabalhar no complemento, na informação que nós não temos, né? Ou até mesmo, em alguns casos, no vazio. Tá? Afinar um pouco mais aqui, fazer a demarcação mais delineada aqui do nariz. E aqui, talvez, tá? A gente pode começar a fazer o seguinte. Eu estou sentindo que a parte da bochecha aqui está muito saliente e a parte da cabeça está muito para frente. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar um pouco mais para trás aqui a parte da bochecha, sem alterar as demais partes do rosto, ok? E a parte superior aqui da cabeça também. Vou jogar um pouquinho mais para trás. Já acabei perdendo o formato aqui da cabeça dela, né? Vou voltar lá. Acabei mexendo demais. Só aumentar um pouquinho aqui. Aqui vai vir bastante cabelo, então não, a gente não precisa se preocupar agora. Cabeça aqui por trás. Aqui na parte de cima também não está correto. A parte frontal do crânio ela tem que ser um pouco mais afinada do que a parte de trás. Vamos dar uma olhada aqui na parte da boca. Aqui, vamos tentar melhorar essa visualização. Vamos colocar na opção de Toggle X-Ray. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa para melhorar um pouco essa questão da boca. Também não nos ajuda tanto. Mas olhando a referência, dá a entender que a boca é um pouco mais fechada, né? Mais nesse sentido assim. Consigo com o pente aqui marcar. Deixar mais reta essa boca dela. E, pela referência, a parte aqui da narina parece um pouco mais e é mais reta também. E acho que a gente pode diminuir um pouquinho o nariz também.
um lábio muito grande, pode jogar um pouquinho mais para frente. E aqui, se eu quiser diminuir então só um pouco a parte do lábio, eu posso vir então com a opção laço ou mask para selecionar aqui a região que eu quero, ou mesmo, por exemplo, aqui eu posso vir marcar e eu quero essa região e eu posso vir aqui e suavizando com um Smooth Mask usando a tecla A. Ou mesmo eu posso vir aqui em M, só apertando a tecla M, e ele me dá um brush de máscara. Então eu seleciono aqui só a parte da boca, que eu quero trabalhar, vou em A, Invert Mask e trabalho aqui só com a parte da boca. Vou jogar um pouquinho mais para trás, tá? Volto lá em A, Clear Mask. Show de bola, perfeito. Eu acho que para mim tá interessante assim, tá? Agora a gente já pode pensar, aqui eu vou até diminuir um pouquinho, fazer um pitch bem, fazer uma junção aqui, bem pequena, parte superior dos lábios. Legal, tá interessante. E aqui então, o que eu posso fazer? Volto lá para Wireframe, opção G. Vamos ver se ficou muito para baixo. Ficou. Jogo mais um pouco para cima. Essa parte do lábio inferior aqui é bem maior. O nariz aqui eu diminuo um pouquinho. Perfeito. Eu acho que por hora, a gente já está quase 30 minutos de vídeo por parte da boca. Acho que está de bom tamanho, né? Para porque a gente se propôs a fazer até esse momento, ajustar aqui a parte da inicial da cabeça, já entramos numa fase de formas secundárias, né? A gente já saiu aqui da parte de blocagem e formas primárias, porque aqui na verdade a gente depois ainda vai fazer todo o trabalho da mão, né? Mas pelo menos aqui em relação à questão do rosto, saímos então já da parte inicial, da blocagem inicial, e já entramos aqui no começo, no comecinho de detalhamento de fase, formas secundárias, tá? Então, bem interessante aqui já, tá ficando bem legal. E é isso mesmo, tá, pessoal? Muita calma, sem pressa, tá? Muitas vezes vocês podem até estar atuando aí já no mercado e tendo que fazer uma entrega, e aí vocês vão precisar de uma agilidade um pouco maior. Porém, como vocês ainda estão fazendo o curso, pode fazer isso com muita calma, tá? Não há necessidade de fazer, preciso entregar aquela ansiedade, não está ficando legal. Sabe quantas e quantas vezes aqui eu já precisei alterar só nessa parte da boca e do nariz para tentar chegar no resultado aqui que me agradasse um pouco mais. Então, quer dizer, é bastante trabalho mesmo, tá? Não se, não se preocupem com isso e não se comparem jamais a ninguém. Cada profissional tem um ritmo, cada profissional tem um estilo, tá? Obviamente, você pode pegar muitos profissionais como referência, tá? Mas jamais fazer uma comparação, porque aí você acaba prejudicando a si mesmo, né? Vocês acabam tendo que colocando um peso, uma cobrança que até então é desnecessária, tá? Para esse momento da sua jornada aí no 3D, perfeito? E aí vocês vão acabar atrapalhando
e danificando um processo que deve ser gostoso, que deve ser divertido, que é um processo de experimentação, é um processo de conhecimento, de entender qual estilo vocês gostam, qual estilo vocês curtem, se realmente no mundo do 3D vocês gostariam de estar atuando com a parte da modelagem digital ou não, de repente vocês gostariam de entrar para uma área mais, até mesmo mais técnica, como por exemplo um rig, né? Ou não, eu gostaria de trabalhar com uma parte de grooming, de texturização, enfim, é uma série de coisas que vocês vão precisar ainda se encontrar, né? Se adequar. Então, talvez seja o pior momento para vocês colocarem peso e cobrança em todo esse processo, perfeito? Então, pessoal, eu acho que para esse vídeo agora é o suficiente. No próximo, então, a gente já começa a trabalhar na parte de cavidade ocular, definição aqui de onde vão ficar os olhos, e talvez já inserir aqui a esfera ocular, perfeito? Orelhas e mais alguns detalhes. Então, pessoal, até o próximo vídeo.